Boa noite, pessoal. Tudo bem? Em função do que a gente teve ontem do apagão, que acabou não tendo a aula, e para facilitar a entrada no fim de semana de vocês, já que hoje é sexta-feira, eu vou deixar esse vídeo gravado ao invés da aula síncrona, tá? Visando justamente facilitar o acesso de vocês, permitindo que, inclusive, em horários alternativos no fim de semana, vocês possam assistir o nosso episódio de hoje do curso, tá bom? Então, qual é a sessão de hoje, né? É a terceira sessão, que trata do seguinte: como se configuram, no caso brasileiro, os sistemas estaduais e federais de ciência, tecnologia e inovação. Para a gente ver um pouquinho mais na prática, vamos começar aqui respondendo essa primeira pergunta. O que é um sistema de ciência, tecnologia e inovação? É uma rede dinâmica e com diferentes graus de formalidade, composta por agentes interagindo em torno do desenvolvimento estrutural da economia e da ecologia do conhecimento, com uma infraestrutura institucional particular. Aqui o particular não quer dizer que é privado. Particular quer dizer que é específico. Ou seja, quando a gente fala num sistema, a primeira coisa que tem que ficar muito expressa para todos nós é que é uma rede dinâmica. Em segundo lugar, que tem diferentes tempos, padrões, velocidades de formalização. A gente vai ver mais na frente por que isso. E ela é composta, justamente como a gente observou ontem, ou na verdade anteontem, que ontem teve apagão, pela interação dos agentes. O que faz com que esse sistema ocorra são agentes interagindo dinamicamente, respeitadas as diversidades entre si, de forma dinâmica, gerando como consequência uma estruturação desse exercício de interações. Aqui a gente está retomando um pouco do argumento da última sessão, quando a gente falava do paradigma da hélice tríplice, que é, a rigor, um paradigma de estruturação de competências e multilateralização de interações quando se trata de uma pauta tão grande e tão complexa quanto ciência e tecnologia. Grande, né? Há uma diversidade enorme de objetivos, há uma diversidade enorme de modos de pensar o sistema de ciência e tecnologia. A gente poderia incorrer para tentar criar uma capacidade de leitura fácil em dizer que há sistemas de ciência e tecnologia atinentes, aderentes a todas as dimensões do ordenamento jurídico legal do Estado brasileiro. A federação, as regiões, que não são parte do ordenamento jurídico, mas são importantes. A federação, a União, o país, as regiões, que são as 5, e você pode até olhar essa questão da região de diferentes formas, como, por exemplo, meso
Continuando, essas interações no âmbito dos estados, a despeito de alguns exemplos, como São Paulo e Rio Grande do Sul, o que ajuda a explicar um pouquinho da maturidade tecnológica desses estados, surgiu por volta da década de 80, quando uma ação indutora do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criou um programa, o Programa dos Sistemas Estaduais de Ciência e Tecnologia, na década de 80, junto com a Secretaria de Articulação de Estados e Municípios, a SAREM-CEPLAN. Então, isso aqui ajuda a gente a entender um pouquinho dessa história, de onde vem essa ideia de sistemas estaduais, que seriam subsistemas não vinculados, mas diretamente conectados, não são vinculados, são conectados com o sistema federal. A necessidade se deu em larga medida pelo fato da Constituição de 88 ter facultado aos estados a vinculação de recursos orçamentários para o financiamento da ciência, tecnologia e inovação. E uma consequência disso, junto com esses sistemas, foi a criação de fundações de apoio à pesquisa, geralmente estruturadas a partir do modelo da FAPESP. Já as secretarias acabaram não seguindo o modelo FAPESP, que é um dos mais antigos e um dos mais eficientes, mas foram seguindo arranjos institucionais dos mais diversos. Então, vocês vão encontrar ideia do que é CETEC, SECT, subsecretaria. Inclusive, há estados que optaram por não ter secretaria. Analisar e avaliar o desenvolvimento de um determinado campo tecnológico em termos das estruturas e processos que ou o suportam ou o dificultam. Então, como a gente disse lá no início, o conceito de sistema enfatiza um papel multilateral, com essa capacidade panorâmica, daí o sistema ele tem que ser panorâmico, ele tem que ver amplamente e ver longe, para estimular esses fluxos. E não é suficiente, deixa eu desligar os alertinhas aqui, e não é suficiente apenas induzir a mudança e o desempenho econômico, mas é também necessário explorar conhecimento para criar oportunidades. Então, ele não tem um papel apenas de lidar com os desafios do desenvolvimento, ele muitas vezes ajuda as forças do desenvolvimento, que a gente viu que tem tudo a ver com a hélice tríplice, a ver oportunidades onde ainda não viram. É um pouco daquela discussão de cooperação que a gente teve. Não sei se vocês lembram. E, já que a gente falou em hélice tríplice, o que esse sistema de ciência, tecnologia e inovação tem a ver com a hélice tríplice? A ideia por trás de uma abordagem sistêmica é que os determinantes, as coisas que determinam o desenvolvimento, o que difere um pouco de outros sistemas públicos, faz com que poder público, sociedade civil, meio acadêmico possam participar. Então, um sistema de ciência, tecnologia e inovação é uma espécie de materialização da hélice tríplice, ou da hélice quádrupla. Tanto faz. Aí são paradigmas. Quem quiser ver, volta na aula anterior que dá para ter uma noção disso. O sistema é como se fosse o conceito da hélice colocado em prática. Por isso o conceito de hélice é tão importante. Por isso compreender a dinâmica da cooperação é tão importante. Porque esses sistemas multilaterais, complexos, heterogêneos, dependem de uma capacidade que consiga articular, mas não imponha, criando uma capacidade de fazer com que os entes participem, ao serem representativos, e a sua participação, por sua vez, cria uma nova representatividade, fazendo com que, no bom sentido da ideia de funil, o processo ganhe uma capacidade decisória eficiente, que é uma coisa que a gente vai ver lá no finalzinho. Direcionar de modo compartilhado em responsabilidade a capacidade regional de pesquisa científica e tecnológica é um objetivo de um sistema, bem como simplificar e descentralizar o processo de tomada de decisões na área de CTI, fazendo fortalecer órgãos articuladores nas diversas esferas, visando o resultado, que é tornar realidade programas e projetos naquela territorialidade, com aquela composição e aquele arranjo, como a gente chama, dentro da dinâmica da ciência, tecnologia e inovação. Olha, isso aqui é um exemplo de arranjo. Olha como tem representador executivo, legislativo,
Às vezes até o judiciário entra, viu? E isso tem tudo a ver com o que a gente chama de Estado, que é a lógica do Montesquieu, né? Clássica, já bicentenária, do que é o arranjo dos três poderes. E a sociedade sendo compreendida como, através da sociedade civil, um quarto poder, um ente participativo, não vou entrar nessa discussão. Além dessa dinâmica política, existe a dinâmica do fomento, de quem tem o caixa e faz acontecer. CNPq, CAPES, FINEP, BNDES, Embrap, FAPES, tudo isso aqui é fomento. É quem aporta, quem financia esse processo. E tem os operadores, que aí é uma variedade muito grande, com universidades, IFs, os institutos federais, as instituições de CIT, como o IEPA, por exemplo, parques tecnológicos, como o do Guamá, empresas inovadoras são operadoras, sim, incubadoras de empresa, que também tem lá no Guamá, inclusive, em Belém, são um exemplo, institutos nacionais de ciência e tecnologia são um exemplo, institutos do MCTI, aqui ainda está com o nome antigo, são um exemplo. A fonte de onde eu tirei isso aqui, desses principais atores de um sistema, isso poderia ser replicado com as devidas substituições e adaptações para níveis estaduais, tá, gente? É legal, inclusive, que cada gestor tenha na cabeça qual é esse mapinha na territorialidade, no perímetro de atuação que lhe concerne. Isso foi tirado da Estratégia Nacional de CTI, que está vigorando até 2022, tá, gente? Um documento muito importante, por sinal. Em curto alcance, tudo isso que a gente viu se torna um fórum de decisões pontuais, com consulta mútua e consorcial, como se fosse um consórcio. Tá? Essa é a primeira manifestação, digamos, de curto alcance de um sistema. Ele ajuda a tomar decisões pontuais sobre questões através de consulta mútua, fortalece a cooperação em curto alcance. Em médio alcance, consegue articular políticas desenhadas de acordo com programas, com políticas públicas e principalmente com a própria estratégia estadual, municipal, federal de desenvolvimento pela ciência, tecnologia e inovação. E no longo alcance, ajuda não só a tirar dúvidas sobre questões, dirimir questões, ou a executar as estratégias, mas pode ajudar em longo alcance até mesmo na elaboração das estratégias que serão executadas, que ajudarão no dia a dia a ser conduzidas através desse consórcio. Ok? Esse aqui é um outro exemplo de como essa articulação se faz, olha. Observem bem. Bem interessante vocês terem na cabeça, vocês que são operadores da Secretaria de Estado, ou qualquer pessoa que está assistindo essa aula, é sempre legal ter esse mapinha mental, entender quem está perto de quem, em que local, com qual atribuição, estruturar as coisas organicamente, né? Isso é bem importante. É preciso, a gente fala muito em sistema, porque é preciso fazer mais com menos. O documento Science, Technology and Industry Outlook, de 7 anos atrás, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, falava já da crise de 2008, como essa crise, que foi uma primeira crise, a gente já se arrasta há muito tempo num ambiente de crise internacional, agora com o corona nem se fala, revela que essa crise reduziu os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação quase que pela metade. Com esse impacto, as políticas de CTI no mundo, elas vão acabar tendo que ser adaptadas, porque o orçamento é menor. Se o orçamento é menor, mas os problemas continuam crescendo, implica em dizer que a gente tem que ter essa percepção muito clara, esse dimensionamento de esforço muito nítido, porque a gente vai precisar fazer mais, porque os problemas são cada vez maiores, com menos grana, porque o mundo está lidando com uma crise econômica que ainda não se recuperou plenamente. Nesse contexto, a gente pode dar exemplos que ajudam, lá no início, eu vou voltar aqui, para vocês observarem que esses sistemas, olha aqui, eles podem ser setoriais. E é bem legal, mesmo quando o sistema não é setorial, que se construa um conjunto de prioridades, né? Porque esse conjunto de prioridades, ele vai acabar tendo um papel determinante para a gente conseguir falar sobre como essas relações funcionam, certo? Como ocorre o dimensionamento
Eu acabei percebendo aqui que deu um bug na internet e a transmissão das imagens parou. Não tem problema. Eu vou voltar um pouquinho e mesmo assim, para dar um tchan, eu vou compartilhar com vocês os slides na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aquele mapinha que eu falei que divide fomento, operadores, políticos. Estão vendo? Quem não conseguiu, volta um pouquinho no vídeo, abre numa telinha do lado e vai me ouvindo e vendo. Certo? Isso é bem simples de compreender, bem visual. Tá? Esses são os slides. Então, olha que interessante aqui, né? A gente tem que fazer mais com menos, porque a gente precisa estabelecer prioridades, afinal. E esses fóruns, justamente, são tão importantes no intuito de estabelecer prioridades para a gente. No intuito de fazer com que não só os fóruns sistêmicos setoriais, mas todos os fóruns territoriais, estadual, municipal, federal, consigam ter uma agenda de trabalho comum. Porque senão o sistema se perde, ele bate espalhado, ele acaba não concentrando sua energia e seus recursos e o seu pessoal em uma meta específica. Então, aqui ele está dando um exemplo que é bom, que é o exemplo da OCDE, que segurança alimentar, energética e hídrica, para a OCDE, é uma prioridade para as nações. Mas a gente poderia ter vários outros exemplos, mundo afora. Não costumam fugir muito desses exemplos globais, porque esses trending topics globais acabam incidindo localmente. Aqui no Amapá, a gente sabe que a gente tem um problema energético, a gente tem uma questão hídrica, poderia ser colocada uma questão sanitária, poderia ser colocada uma questão de habitação. Quem define essas prioridades? Os partícipes do sistema, no curto prazo. Então vamos supor que a gente tratasse, olha só que legal, vamos fazer um exercício. O Amapá tem um Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, certo? Muito organizado em torno do CONSECT, que é tocado pela CETEC. Olha que interessante. Se a gente pudesse, se a gente fizesse com que esse sistema respondesse a, por exemplo, bienalmente, de 2 em 2 anos, a gente definisse prioridade. Ou quinquenalmente. Vamos supor. E a prioridade do próximo quinquênio fosse a questão energética. Já que faltou luz, apagão, todo mundo fica nervoso, vamos botar o sistema de ciência, tecnologia e inovação para trabalhar em favor da questão energética. Em curto alcance, como é que ele reage? Num fórum que ajuda a definir prioridades. Funciona quase como uma reunião de condomínio da ciência e tecnologia. Em médio prazo, quem participa da reunião de condomínio? Essa turma todinha aqui, ó. É um diálogo importante, olha, quanta gente séria tem. Em médio prazo, em médio alcance, como é que funciona? Uma vez dirimido o que seria essa prioridade, começa a amparar o ente zeladorial, o zelador do sistema, para articular políticas de acordo com as estratégias, com programas. E em longo alcance, o que esse sistema faz sobre a questão elétrica? Ajuda, inclusive, elétrica ou energética, como vocês preferirem. Ajuda a elaborar estratégias e políticas que deem conta dessa pauta quinquenal. Então, é uma cadeia de participação que perpassa diversos níveis. Muito importante, né, pessoal? É muito importante a gente entender que um sistema complexo e heterogêneo, sem participação, sem essa ideia democrática de discussão, mas ao mesmo tempo com uma capacidade decisória afunilada, ele não rende tão bem. Olha aqui exemplos para a gente falar sobre esses sistemas de decisão, né? Aqui eu vou deixar disponível para vocês na apresentação os funis, chamados funis de decisão, em que se observa, se descobre, se analisa, se clarifica, se calcula, se planeja e age. Um funil de 7 etapas, tem funis de 6 etapas, tem aqui a diferença entre táticas, estratégias e visão, de 5 a 10 a 50 anos. Essa questão dos sistemas de decisão é algo muito importante para cada gestor pensar em como criar um funil em que a participação vai engajando, criando representatividade, essa representatividade vai decidindo e sendo validada pela base,
e o processo vai caminhando na direção do que mais importa, que são os resultados, né, gente? Há limites práticos para isso? Quando eu falo num funil de decisão, algumas pessoas podem ter pulado da cadeira para falar assim, o Daniel está falando que vai ter uma hora que nem todo mundo vai decidir, vai resolver. É verdade. Porque se o tempo todo a gente tiver que decidir todas as questões de um sistema de ciência e tecnologia numa reunião de condomínio, a gente nunca vai trabalhar. Então, é possível formatar e estruturar funções, agentes e hierarquias por uma representação sistêmica? A ideia é essa. A ideia é que o fórum tenha isso tudo muito bem desenhado para criar justamente um espaço onde todos opinam e pouco a pouco vai se criando uma convergência de ideias, uma convergência de metas, uma convergência de expectativas objetivas, para criar uma convergência de ações e, por fim, uma convergência de resultados. A coisa tem que andar na direção ou da objetividade. Por outro lado, isso é muito complicado e por isso que é importante que esse fórum seja muito vivo, muito pulsante e que todos os cooperantes entendam a importância dele e entendam a importância da sua participação, porque daí evita-se que algum observador torne-se privilegiado e, a partir desse ponto de vista, crie um problema, que é assumir para si a execução do sistema, quando o sistema é um pouco de todos. E é criando essa pertença e essa efetividade de todos os partícipes que a coisa anda melhor. Então eu tentei dar hoje aqui para vocês, pessoal, um pouco da ideia do que é um sistema de ciência e tecnologia. Estadual, federal, local, setorial. Por que ele funciona? Qual é a lógica da composição? Por que a composição tem que ser cooperativa? E por que, mesmo cooperativa, ela precisa ter um certo grau de objetividade, de afunilamento da expectativa ao resultado. Falou, pessoal? Um grande abraço, bom fim de semana para vocês, tudo de bom e vamos seguir em frente que segunda-feira tem mais. Valeu!